gente vai falar dos protocolos mais mão na massa para entender o que a ciência hoje traz dessa combinação da nutrição com a parte de autoimune, tanto de compostos bioativos quanto dos alimentos terapêuticos. Como que as dietas tradicionais afetam na microbiota. Às vezes você pensa assim, será que eu vou fazer uma base mediterrânea para esse paciente? Mas se eu fizer, é bom para esse tipo de perfil de bactéria? Ou é melhor uma low carb? É melhor uma cetogênica? Então, os tipos de dieta, eles também alteram bactérias diferentes. Quando a gente está falando de autoimune relacionado ao intestino, também tem a parte genética. Então, lembrem dos genes quando for pedir, se tiver no painel, os genes do GST, porque eles que fazem a parte da detoxificação com esse foco de intestino, também tem a parte genética, inflamatórias. Então, paciente que tem asma, que tem psoríase, que tem rinite, dor de cabeça quando tem cheiro forte de produto químico, desodorante, perfume, tudo, pode ser o GST, e daí se for, tem que ter uma dosagem alta de vitamina C, magnésio, dos crucíferos para esse paciente. Se vocês estiverem fazendo uma dieta de baixa estamina, lembra que os cítricos, que vão ser a fonte de vitamina C, tem muita estamina, então essa vitamina C vai ter que ser via suplementação, porque não dá para um paciente que tem essas características que eu acabei de falar ficar sem vitamina C. Quando a gente estiver falando de genética, se conseguir fazer ali no painel o gene do IL6, do IL10, para a gente entender um pouquinho como que está essa parte inflamatória do paciente, tanto as protetoras, que é o IL10, quanto a ruim, que é do IL6, ainda entrando de genética, sem falar até de uma parte específica de uma doença, lúpus, mas pensando nessa parte sistêmica do paciente, lembrar das alergias, dos HLAs, então a gente vai ter do amendoim, a gente vai ter do glúten, porque às vezes a pessoa vem a ter uma doença autoimune porque ela ficou inflamada ou porque tinha um desses genes de detoxificação ruim. O FADS1, que é do ômega 3, é tão importante, você já sabe, ômega 3 para autoimune, mas será que o problema dele de ômega 3 é genético? Se ele tiver problemas muito alérgicos e tiver problema no FADS1, não só ômega 3, mas o óleo de prímula, óleo de borragem, né, e doses de pelo menos 1 grama ali para quem tem dermatite, psoríase, é muito, muito importante. Se a gente for olhar a parte do sono, da importância que a gente já sabe do sono, tanto conexão do sono com a microbiota, quanto do sono com o sistema imune, e o paciente tiver problema no clock noturno, que é a letrinha C, ou a letrinha G, dependendo de qual é o lado da fita que o laboratório leu, ou seja, a parte noturna, daí também cuidar do sono para a parte do autoimune vai ser prioritário. Se eu tenho um paciente que está agudo, eu vou ter o bom senso que agora eu tenho que tomar cuidado com o tipo de dieta que eu vou fazer com ele, porque por mais terapêutico que pode ser tal coisa para colite, nesse momento ele está com uma diarreia, com uma inflamação aguda, eu vou ter que priorizar isso. Só que por isso que a questão da precisão é tão importante. Porque se a gente faz, mesmo que seja naquele momento, um teste, vamos supor, de uma microbiota intestinal. Não é a realidade do paciente, é daquele momento atual. É melhor eu ter precisão se tem agora uma Escherichia coli naquele paciente. Se agora tem uma proteobactéria que está alta ali, para daí eu ajudar a diminuir essa diarreia com precisão, ao invés de só tacar antibiótico, porque às vezes não é problema com antibiótico. Às vezes a rosebúria dele está muito alta, e daí como a rosebúria é de motilidade intestinal, está soltando muito esse intestino. Às vezes eu tô olhando ali, ele está fermentando demais, porque tem excesso de uma bactéria boa que é o Faecalli, porque na cabeça do paciente que já tentou de tudo, aí está comendo um monte de psyllium, achando que é bom para a saúde dele, e vai exagerar ali numa bactéria boa. Então, essa precisão, quanto mais dados a gente tiver, o nosso trabalho de detetive vai ser melhor. Então, se nós pudermos, mesmo que depois a microbiota mude, você vai pensar em longevidade, daí você vai fazer um outro teste de microbiota. Mas se naquele momento puder, o paciente tiver condições, perfeito. Não tem, a gente vai focar em não desnutrir esse paciente. Diarreia,
Primeira coisa, parar essa diarreia. O que para mim facilita a minha linha do raciocínio. Se eu pensar que vai virar massa, me ajuda. Porque senão eu só fico assim na cabeça. O que é mesmo que é constipante? Vou dar goiaba, vou dar caju, vai dar arroz empapado, vai dar macarrão, só que daí vai dar sem glúten para ele não ter estufamento. Vou dar sopa? Não vou dar sopa. Sopa não faz massa. E a gente tem uma mania de achar que se tá com diarreia, dá a canjinha, dá a sopinha. Vai ser com batata, cenoura, abóbora, entendeu? Tudo que vai constipar esse paciente. Aí, óbvio, vou tirar azeite, por melhor que seja anti-inflamatório, mas é gordura naquele momento, as castanhas. Então, é segurar essa diarreia. Vai fazer um chazinho de camomila com folha de goiaba para segurar. Vai tomar 3 vezes no dia. Ou não gosto de chá, faz uma tintura de goiaba com camomila. Então, a prioridade, esquece, o fígado dele pode estar ruim, pode ter um monte de coisa ruim no exame de sangue. Arruma essa diarreia primeiro, estabiliza esse paciente e aí a gente dá sequência. Então, vamos lembrar disso, estabilização primeiro e depois a gente cuida da inflamação, porque não dá para eu desinflamar com uma acidez de um cocô passando ali com essa diarreia. Então, existe esse estudo que é para a parte de doença inflamatória intestinal, que chama AIP, que é o protocolo da doença autoimune. Então, ela elimina grão, leguminosa, laticínio, ovo, açúcar, não tem os processados, álcool e os óleos refinados. Essa daqui, como tem muita restrição, se faz só por 6 semanas. Aqui funciona melhor quando a gente tem um paciente também com anticorpos da parte da tireoide aumentado. Lembra lá que o anti-TPO diminui com glúten e o TRAB e os outros anticorpos da tireoide diminuem sem lecitinas? Então, daí melhora se eu acabar tirando os dois. Esse estudo foi feito para doença de Crohn, retocolite ulcerativa e artrite reumatoide. Aqui o que eles comprovam é para diminuir PCR e L6, então já dá uma estrelinha para a gente quando a gente olha um teste genético, sabendo que o gene do CRP, que é da PCR, e o IL6 forem ruins, a gente bota uma estrelinha para dar prioridade para fazer esse protocolo. Isso que eu quero que vocês aos pouquinhos vão entrando na linha de raciocínio. Tem 500 opções, qual que eu vou seguir para o meu paciente? Sabendo que tem esses dados, então você fez o teste genético, fez microbiota, vai olhando por quê? Daí você já começa, ok, tem esse gene aqui, qual dieta que ajuda nele? Tem esse problema na microbiota, qual que ajuda? Tá com dor, tá com rigidez, tá com problema no intestino. Para que a soma, vamos dizer assim, os pesos dessas condições ajudam vocês a triarem melhor quais dos protocolos. Então, sintoma gastrointestinal, principalmente estufamento e dor abdominal, dor articular e fadiga. Quero lembrar vocês que se o paciente tem ansiedade e depressão, seja causa ou consequência, porque a gente sabe que viver com dor gera muito problema de saúde mental também nessas doenças crônicas, dieta mediterrânea é a mais comprovada para balancear neurotransmissor. Então, lembra de dar um pezinho a mais para a mediterrânea se o paciente estiver passando por isso. Aqui eu acho que vocês já sabem, mas reforçar que é uma dieta muito orgulho da Nutri, do prato colorido. Ela traz para a gente a base do azeite de oliva, então não vamos usar óleo de coco, não vai usar óleo de girassol mesmo sendo orgânico, a base é o azeite de oliva extra virgem. Para quem ainda não sabe, a acidez importa, então se eu vou cozinhar acidez de 0,5 ou 0,4 e se eu vou usar ele cru na salada ou finalizar uma preparação, de 0,3 para baixo. Ensinar isso para os pacientes de vocês. Aqui também é importante lembrar que não faz tanto jejum nessa dieta. Ela tem 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches intermediários, meio da manhã e meio da tarde. Mas se tem problema com o sono, a gente pode colocar também café da tarde e ceia, ao invés de colocar lanche da manhã. Dieta vegana. Aí, obviamente, vou tirar toda a parte de produtos animais. Aqui, cru, se eu tiver constipação, cozido, se eu tiver o intestino solto. Tem muita leguminosa, porque eu tenho que achar uma forma de ter proteína. Então, cuidado, principalmente se o paciente tem qual gene que eu vou tirar a leguminosa daquele paciente. Então, se aparecer FUT2GG, cuidado com as dietas com leguminosas. Tá? Aí, às vezes, vocês vão dar enzima, mesmo assim não vai funcionar para aquele paciente. Jejum intermitente para lúpus, artrite reumatoide, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, fazer o jejum
jejum de 16 horas, e aí a alimentação fica durante 8 horas todos os dias, para quem tem essas doenças e está bem agudo, tem melhoras aqui, ó, redução do IL-1 beta, do TNF, ainda mais se a gente olhar lá na genética que o paciente tem problemas aqui, a parte das células T reguladoras, então quando a gente está fazendo esse paciente entrar em remissão, mas a gente sabe que às vezes é difícil para alguns pacientes. Então, quem tem doença autoimune, cuidado para não deixar eles fazerem a semana toda lá de jejum. Os compostos bioativos agora que vocês vão focar. Cúrcuma, a gente sabe, né, já ouviu bastante falar da importância dela. Para que ela tenha o benefício dela, tem que associar com a piperina ou colocar ela da forma fitossomada, que é essa meriva. Usar por pelo menos 8 semanas, ideal 12. Quando for comer, come com alimentos. Quercetina, principalmente se tiver uma parte histamínica, mas em termos da autoimune, lúpus, esclerose e a parte da tireoidite de Hashimoto. As beta-glucanas, vamos lembrar que a gente tem também nos cogumelos, na aveia e na cevada, mas não vale cerveja. Psorias e artrite são os principais. Para câncer, mesmo que não seja aqui da autoimune, mas para câncer é bom os dois, tá? Para os cânceres que respondem à imunoterapia. Ácido ursólico. Casca da maçã, faça um chás com a casca da maçã, come a casca da maçã, enfia essa maçã na veia, mas tem que ter muita maçã. Lembra que a maçã ativa a angiogênese. Então, se é alguém que fez uma cirurgia e tem autoimune, é super legal adicionar essa maçã. Se é alguém que está precisando de hipertrofia, porque estava com sarcopenia, melhor ainda a questão da maçã. Quando que a gente não vai usar maçã? Se essa pessoa tem endometriose ou está tendo uma metástase. Reforçando, né? A gente já sabe aqui, avalie sempre esse paciente individualmente, tente ao máximo olhar os exames dele, revejam as dosagens que vocês estão fazendo e façam acompanhamento, porque às vezes tem efeito colateral, às vezes a pessoa não teve uma boa sensibilidade no estômago. Pelo menos a cada 3 meses para esse paciente pedir os exames, nem que seja dos marcadores que deram alterados no último, para que a pessoa não precisa fazer tudo de novo. Como que a gente vai modular essa microbiota? Para uma saúde como um todo, pensar assim, um paciente que vocês já sabem que não dorme bem, que está estressado, começou a aumentar os marcadores ali inflamatórios, ou está com uma questão da tireoide, vocês querem prevenir uma doença autoimune nesse paciente, eu vou trabalhar com a imunomodulação. Ainda não entrou na parte de tratamento. Se eu estou fazendo uma prevenção, eu preciso ter fibra alimentares fermentáveis, 30 gramas por dia por 12 semanas. Depois eu posso ali ir para 20, 25, que é o que normalmente para a saúde a gente começa a fazer. Então, nesse caso, eu só estou dando substrato para os ácidos graxos de cadeia curta. Aí eu posso dar um psyllium, vai dar grão de bico, eu vou dar banana verde numa receitinha, eu vou dar aveia, os leguminosas, maçã, cebola, mas eu ainda estou fazendo uma modulação. Polifenóis, então a gente está falando aqui dos capacetes protetores para a nossa saúde. Capricha também no chás para esses pacientes, né? Quem tiver, brinca sempre com o paciente. Se conhecer um vizinho, avó, que tem um pé de romã, é sagrado. Nunca deixe ninguém cortar, porque é crime. Então, comer a romã, o chá da casca da romã, se a pessoa mora em outro país que tem acesso ao suco da romã, é muito legal. Além dela ajudar na pele, no cabelo, na longevidade, porque ela atua na telomerase. Então, vamos pensar que principalmente para idoso, eu estou contribuindo para essa extensão não só dos anos de vida, mas da qualidade de vida. Mas então, romã, as frutas vermelhas, cacau, o azeite, por isso tanto, né, a base da Mediterrânea para longevidade, o chá verde. E aqui eu fui colocando para vocês, ó, aonde que atua na microbiota. Aumenta lactobacilos, então vai ajudar principalmente na constipação. Melhora a bifidobactério, vou melhorar as psicobióticas e ajuda na proteção desse muco intestinal da quermância. Ácido graxo de ômega 3. Se eu tiver inflamação, TNF-alfa na genética ruim, IL-6 ruim, IL-1 beta, ou fizer o exame do coprológico, tá com células epiteliais presentes, tá com esse problema da permeabilidade intestinal, ou na microbiota as bactérias que cuidam do muco, que a gente já falou, bifidobactéria, do Bacterium rectale e Roseburia. Aí eu já vou cuidar do ômega 3 também. Se eu preciso aumentar, especialmente a Roseburia,
búria. Então, vamos lembrar que daí eu só não vou dar para um paciente que está com diarreia, mas se ele tem constipação, melhor ainda. Se eu vou usar alimento fermentado, é se a alfa-diversidade está baixa. Cuidado para não dar naquele momento para alguém que tem alergia com a parte de histamina, porque por melhor que seja, alimento fermentado tem histamina. Por favor, cuidado com a questão de estresse. A CTH desse paciente que está alto demais, ou seja, acima de 40, ou abaixo de 9, se estiver abaixo de 7, coitado, já está no burnout, mas abaixo de 12 começa a entrar na fadiga da adrenal, olhar para isso, porque a gente sabe do impacto desse estresse. Se vocês dosarem as catecolaminas e noradrenalina ou adrenalina tiverem acima da metade, também é importante, porque a gente sabe do impacto do eixo ali do hipotálamo com o intestino, com essa imunidade. Então, vê se o paciente tem um hobby. Não manda ele só fazer atividade física, pergunta o que para ele faz com que ele tenha paz, que ele dá risada, que seja uma válvula de escape para esse estresse todo, porque senão a gente só fica no básico lá, tem que fazer exercício, tem que fazer meditação, e a pessoa está num nível que ela quer ir dançar, sei lá, quer dar risada com os amigos, quer fazer uma massagem. Então, ajudem a pensar nisso do estresse. É básico, mas tem que falar de higiene do sono. Cada vez mais que vocês puderem estudar da parte de genética, lembrar da importância da metilação, né? Então, a gente está falando das vitaminas, principalmente do complexo B, mas também a gente fala de ferro, de selênio, da importância como se fosse a abelha rainha que ativa todos os genes na doença autoimune, na longevidade, ainda mais importante. Então, para quem não lembra, metilação é o famoso quando eu falo de liga e desliga esses genes. O ambiente, então, vamos entender para essa pessoa estar vivendo o máximo que der na natureza, é planta, é pet, é passeio na cachoeira, sabe? É trabalhar um pouco mais a parte do ambiente ali ao ar livre. A gente fica muito dentro de casa, é escritório, é só dentro de casa, é apartamento, é poluição. Então, se essa pessoa vive em cidade grande, tentar reforçar para ir em parques, fazer trilha, não sei, mas acampar, mas dar um jeito dessa pessoa ter um pouco de contato com a natureza. Então, é isso. Alimentação terapêutica, manejo do estresse, exposição ambiental e qualidade de sono. Esse quarteto aí, muitas vezes é difícil de atingir, mas é o que a gente sempre vai almejar para cuidar do paciente com autoimune.